Alô, galera do canal, muito bom tê-los aqui também agora com collab com o nosso amigo do Tabela On, Fernando Bastos, uma pessoa que eu adoro, uma pessoa que é um grande comunicador e entende tudo de Série B. Ele tem um perfume quando o assunto é a Bezona. Só que agora vamos fazer a seleção do Dedê e a seleção do Fernando. Começar por mim, viu, Fernando? Peço licença para fazer a minha seleção do Dedê. E aí, espero que vocês curtam, hein? Será qual seleção vai ficar mais forte? Eu começo na baliza com o goleiro Marcelo Rangel. É verdade que eu poderia escolher o Pedro Morisco, que foi o goleiro menos vazado da competição, apenas 23 gols sofridos, mas eu vou do goleiro que foi mais exigido, o goleiro que fez mais defesas difíceis. Eu fico com o goleiro do Clube do Remo, que garantiu acesso na última rodada. Então, a minha baliza é fechadíssima com ele, Marcelo Rangel. Para lateral direita, eu vou de Mailton. Pode até ser meio duvidoso. Quero que vocês comentem depois sobre a minha escolha. Ele que não jogou o retorno inteiro, foi transferido para o São Paulo, mas enquanto esteve a serviço da Chape, ele até inclusive comemorou o acesso da Chapecoense, dos seus companheiros, fez 6 gols, 6 assistências. Então, para mim, Mailton teve papel fundamental, sim senhor, nessa escolha minha para ir o melhor lateral direito da seleção do Dedê. Na lateral esquerda também eu vou ficar lá em Chapecó com Walter Clark, que foi sem dúvida nenhuma para mim um grande lateral esquerdo, com assistências, com gols, ficou o início e o campeonato inteiro, quase ou nada lesionou, quase ou nada ficou de fora do campeonato, regular, sempre bom na defesa, no jogo aéreo e também quando chega na linha ofensiva, sabe assistir os seus companheiros e também fazer os seus gols aí na conta pessoal dele. Bate bem pênalti, então Walter Clark para mim foi o destaque na lateral esquerda. No centro da defesa eu vou a dupla do Coritiba, Jaci e Maicon, foram os dois zagueiros menos batidos dessa Série B, 23 gols, jogaram grande parte do campeonato juntos, lado a lado. Jaci, ex-Operário de Ponta Grossa, era capitão lá, jogava um pouco mais à frente da linha defensiva, mas se adaptou bem nessa linha do Moser, que mostrou, né, porque garantiu o acesso, não tendo um ataque tão positivo, mas privilegiou as escolhas bem assertivas no sistema defensivo. O Maicon, um jogador que rodou o Futebol Clube do Porto, rodou o Vasco da Gama, um jogador que tem bagagem na Europa há muito tempo, então jogar a Série B para ele foi um nível muito bom e intenso ao lado do Jaci, por isso que foi difícil fazer gols no Coritiba ao longo de todo o Campeonato Brasileiro da Série B. O meu sistema, linha de 4, vou de 4 jogadores no meu campo para fazer um 4-4-2, bem à moda antiga, né? Vou colocar 2 volantes, 2 jogadores à frente do sistema defensivo. Primeiro eu vou lá para o Clube do Remo, com Caio Vinícius, um jogador que teve uma ascensão muito grande, principalmente nas mãos do Guto Ferreira, mas sempre foi regular, sempre grande parte foi titular do Clube do Remo ao longo da competição e cresceu na hora que necessitava dele, conduzindo bola, ganhando jogo aéreo, sendo forte nos duelos. Então eu vou de Caio Vinícius na minha primeira escolha no meu campo. Ao lado dele eu vou do capitão do Coritiba, Seba Gomes, o Sebastian, que fez um papel muito fundamental, um baixinho chato, entre aspas, né? Incomoda os seus adversários, sempre aguerrido, sempre persistente ali no quesito de gostar de ter a bola, nunca se fugiu do jogo. Então eu vou de Seba Gomes, né, ao lado aí do bom jogador do Clube do Remo, Caio Vinícius. À frente deles, para fazer o quadrado mágico aí, né, o meu 4-4-2, vou colocar 2 meias que de uma criatividade imensa, né? Primeiro do lado esquerdo eu vou de Josué do Coritiba, que também garantiu acesso, incomodou seus adversários, uma qualidade técnica absurda. Ele que é um jogador também com bagagem no Futebol Clube do Porto, na Turquia, rodou muito tempo na Europa, chegou aqui para fazer jogos na Série B. Opa, vem fazer jogos na Série B, e aí ele teve um papel fundamental aí com a camisa do Coritiba, então Josué. Do lado dele não poderia deixar o líder em assistências, né? O gatinho querendo participar do vídeo aqui, vem cá, vem Edu. O líder em assistências, Giovanni Augusto, eu vou ficar com ele. Giovanni Augusto, que foi o líder em assistências, então esse meio campo para fechar aí o quadrado mágico, no ficando no 4-4-2, é o Edu, tá? O Edu, aí agora ele deitou, ele deitou que deixou até o celular cair, vai vendo, hein? Mas faz parte do nosso vídeo, né? Fazer o quê? Já eu filmei ele tá deitado aqui do meu lado, e aí o Eduzinho tá aqui. Para fechar o meio campo, Giovanni Augusto no 4-4-2, vou ficar com ele, líder em assistências, primordial também para o time da Chape, que figurou aí com vários jogadores, né? 2 na linha defensiva e 1 no meio campo. É o terceiro jogador da Chape na minha seleção. Na linha ofensiva, eu vou com a dupla potente, uma dupla poderosa, que somatória dos dois dá 28 gols nessa Série B. Primeiro vou começar com o Carlão, que para mim lá na Ferroviária foi um grande atacante, conhecedor da competição, entende do assunto quando é Série B, e ele fazer gols em time limitado tecnicamente não é fácil, não é tarefa fácil, um time que é sempre reativo, um time que empatou demais, subindo agora de divisão. Então assim, o Carlão foi peça fundamental aí nessa Ferroviária, tentando
ainda até a última rodada sobreviver nessa Série B, e por isso que a minha escolha, porque não é fácil você fazer gols em time mais limitado tecnicamente. Eu vou de Carlão aí na minha escolha. Ao lado dele, Pedro Rocha, sem sombra de dúvidas, foi o grande atacante dessa Série B, 15 gols, 8 assistências. O Clube do Remo fez 51 gols na competição. Pedro Rocha participou de 23 gols, então eu fico com ele nesse 4-4-2. Vou lá escalar de novo, hein? Marcelo Rangel, Mailton e Clar na esquerda, Pedro Rocha não, Maicon e Jaci, Seba Gomes, Caio Vinícius, Giovanni Augusto e Josué, e na frente Pedro Rocha e Carlão é o meu time aí. Espero que vocês gostem. E para comandar esse time, o treinador que garantiu o título, o treinador que subiu pelo segundo ano consecutivo, Moser, mesmo muitos não gostando. Moser é um treinador defensivo, faz poucos gols, mas são 2 acessos, demonstra conhecimento da competição. O ano passado subiu com o Mirassol na 3ª posição, esse ano sobe na 1ª como líder e mostrando que ele, mesmo tendo tido um mau início lá no Coritiba, perdendo Copa do Brasil com o time de Brasília, do Distrito Federal, perdendo no Campeonato Paranaense nas quartas de final, mesmo assim ele demonstrou o conhecimento da competição e permaneceu dentro do G4 de 38 rodadas, ficou lá dentro 34, então um campeonato muito estável, muito regular. O Coritiba demonstrou isso com o primeiro turno e o segundo sempre mantendo uma pontuação acima dos 30 pontos, por isso eu vou de Moser na minha escolha. E aí, Fernando, minha seleção é essa, será que a sua vai conseguir ser melhor que a minha? Deixa eu ver aí, valeu, obrigado. Vamos que vamos, então, valeu demais, Danilo, fazer essa seleção em collab, né, aqui no YouTube, usando pela primeira vez esse collab aqui do YouTube com um parceirão, que é o Danilo Dias. Muito bom ter feito essa parceria contigo esse ano de 2025, espero que em 2026 a gente possa fazer ainda mais projetos aí juntos. Então vou montar minha seleção aqui pra galera, né, galera que me acompanhou fazendo a seleção do primeiro turno. Segundo turno teve mais novidades. Vale lembrar que eu não sei qual é a seleção do Danilo, tá? A gente combinou só em montar o sistema de jogo e cada um tem um sistema. Ele foi no 4-4-2. Eu vou de 3-4-3, tá? Minha seleção é no 3-4-3. E aí vocês comentem aí, né? O que vocês acharam. Eu tentei fazer de fato uma seleção. Claro que tem jogadores mais de um clube do que de outros, mas eu tentei aqui dar uma mesclada de uma forma que fique mais equilibrada entre os clubes também, beleza? Pra não ficar aquela coisa, um clube só e tal. Então fui brincando. Goleiro, olhar aqui pro outro monitor aqui, só pra fazer esse vídeo, tá? O goleiro, Marcelo Rangel é o meu goleiro. Minha trinca de zaga, eu vou de Rodrigo Fagundes, vou de Maicon, do Coritiba, e vou de Jaci Maranhão. Vou com os 2 zagueiros do Coritiba, melhor defesa do campeonato, né, e tal. Então vou com eles aqui, tá? Pedro Maurício também jogou muito, mas nesse caso aí eu vou de Rangel. Foi o cara que mais fez defesa, foram 159 defesas aí, então vou dar esse mérito pra ele. É porque eu já tô com os 2 zagueiros aqui do Coxa, né? Ali no meio campo, lateral esquerdo, eu vou com o da Chapecoense, Walter Clar. Joga ali um sistema parecido com o do treinador da Chape. No meio campo, eu vejo aqui, vou com Bosquilha na criação. Do lado direito, eu vou de Matheus Ribeiro. Aqui, Matheus Ribeiro. E na volância, com quem que eu vou na volância aqui? Deixa eu ver. Tô pensando aqui. Eu vou de Netinho da Ferroviária aqui de volante, ó. Gosto dele, finaliza bem. Então, um cara bom ali, vai me ajudar ali. Quem vai marcar no meu time, meu Deus? Tá isso, é isso aí. Isso aí são os meus jogadores, Netinho ajuda aí na marcação. Na frente eu vou de Kevin Viveiros. Cadê ele aqui, gente? Meu centroavante é o Kevin Viveiros. Quero nem saber. Viveiros aí que jogou muito, principalmente no segundo turno aí, ajudou demais o Atlético Paranaense, ó. Meu centroavante. Esse é fera, hein, Danilo, ó. O Danilo capaz colocou ele. No ataque também, eu vou de um lado, Kevin Ramírez. Gostei dele, o uruguaio aí do Amazonas, apesar do Amazonas ter sido rebaixado. Achei ele um cara bom, viu? Achei ele um cara bom. E claro, né? Não posso deixar de fora o artilheiro da competição. Como o Danilo foi no 4-4-2, capaz que ele foi de Viveiros com o Pedro Rocha, né? Não sei. E de técnico, meu técnico vai ser o Gilmar Dalpozo, da Chapecoense. O Gilmar Dalpozo da Chapecoense. Por quê? De certa forma, não sei se vocês vão concordar comigo, ele pega um elenco limitado, né, principalmente financeiramente, não estava entre os top 10 times mais caros e perdeu muitos atletas durante a competição, por exemplo, o Mailton, lateral direito, chega a perder, por exemplo, o Giovanni Augusto em algumas partidas. Giovanni Augusto, por exemplo, poderia estar aí também, bom jogador, foi líder em assistência da Série B, né?
E ainda assim ele consegue ir ajustando o time. Perdeu o zagueiro, Bruno Leonardo, perdeu o Matias no meio. Ele teve algumas perdas, o Dalpozo, e conseguiu ainda assim, né, ajustar a Chapecoense para chegar ao acesso, tanto é que chegou, né? Então essa aí é a minha seleção da Série B como um todo. Acho que ficou um time legal, um time equilibrado, ó. Tem aí, vamos lá, ó, do Remo, 2 jogadores do Remo. Do Coritiba, 2 jogadores do Coxa. O Atlético Paranaense, que foi o segundo colocado, né? O Criciúma, que brigou bem. O Rodrigo definiu várias partidas, né, pro time do Criciúma. Da Chape tá aqui o Walter Clar e o treinador, né? Então tem 2. CRB, Matheus Ribeiro aqui, ainda fiquei em dúvida, mas eu acho que ele cabe bem aí na minha lateral direita aí, um bom lateral. Kevin Ramírez, time lá embaixo, cara, ainda conseguiu fazer 10 gols. Talvez nessa mesma lógica caberia um Carlão da Ferroviária. E o Bosquilha, né, é um cara diferente, né? O Bosquilha é aquele cara da criação. Talvez poderia entrar aí um Josué, mas aí eu queria dar uma mesclada, né? Mas Giovanni Augusto, que foi líder em assistência. Aí eu trouxe então o Netinho da Ferroviária. Aí eu gostei da minha seleção. Não ficou ruim, não. Ó, tem do Coxa, tem do Atlético Paranaense, tem da Chapecoense e tem do Remo, que foram os 4 primeiros colocados. Aí depois eu dei uma mesclada num todo ali, né? A minha seleção do primeiro turno tinha muitos jogadores do Goiás, porque foi o primeiro colocado do primeiro turno, né? Com 37 pontos. Já essa não, essa aí não deu, né? O Goiás caiu demais de rendimento. A galera perdeu vaga na seleção. É o momento, futebol é momento. E o momento, pra mim, é desses caras. Brincadeiras à parte, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da seleção. O que vocês acham aí das nossas 2 seleções? Seleção do Dedê, seleção do Tabelão. Deixem nos comentários. Tamo junto. Bom demais. Você que gosta do Fernando, você que gosta do Danilo, você que gosta do nosso trabalho, não deixem de prestigiar o Davi passando aqui. Sempre o nosso trabalho, curta. Se inscreva, compartilha. Tamo junto, galera. Valeu!